Eu estava lendo aqui a DPF 787, que trata o seguinte: a omissão da União em assegurar acesso adequado à saúde para pessoas transexuais e travestis. Olha os fatos. Trata-se de uma ação constitucional, uma arguição de descumprimento de um preceito fundamental. Essa é um texto que eu estou acabando de ler aqui, no site do STF, que afirma que há omissão da União em assegurar o acesso a serviços básicos de saúde para transexuais e travestis. Transsexuais e travestis são pessoas que não se identificam com o seu sexo, ou seja, o sexo com o qual nasceram. E aí eu vou abrir parênteses aqui. Eles não se identificam com o sexo a qual nasceram, ou seja, eles discordam do sexo a qual eles nasceram. Por mais que ele tenha uma genitália masculina, que seja homem, nasceu homem, ele discorda. E aí ele quer ser mulher. Assim também, a pessoa do sexo feminino, que nasceu com, vou usar aqui a linguagem popular, a pepeca, nasceu com a pepeca, né? Para não ser esdrúxulo aqui na minha fala, também quer se intitular discordando da sua forma, seu formato de nascença, ou seja, da forma pela qual nasceu, foi gerado no ventre da sua mãe, como mulher, como uma pessoa do sexo feminino, quer ser chamado de homem. E tudo bem que quer ser chamado de homem, ok? Quer ser chamada de homem, mas você não é homem. Quer ser chamada de mulher, mas você não nasceu mulher, você nasceu homem. Querem inverter a posição, ou seja, a forma em que nasceram. Mediante isso, sugere-se aqui o STF o seguinte: olha, eles não podem, mas precisam realizar cirurgia para alteração dos órgãos genitais. Assim, os homens transexuais que conservem um aparelho reprodutor feminino precisarão de consultas com ginecologista. Olha, pasmem você. Então quer dizer que chega um homem, ou seja, chega uma mulher, melhor dizendo, que se acha homem, toma hormônio e se veste como homem, mas é uma mulher. Aí chega no consultório ginecológico para fazer o tratamento ginecológico. E também o camarada que nasceu homem, né, quer ser intitulado como mulher, aí ele chega no consultório do urologista, de um urologista com trajes femininos, fala assim: eu vim aqui me consultar, né? Eu fui fazer o exame de próstata, por exemplo. Ué, e aí, como ele vai ser atendido agora no consultório de ginecologista? Se ele nasceu homem. Quer se vestir como um homem? O problema é seu. Quer ser chamado de homem? É problema seu. Mas é tão óbvio que você tomou a decisão errada que você vai precisar se consultar no consultório onde há homens de verdade lá se consultando. E assim como também as mulheres que se decidiram, ou seja, os homens
as mulheres que se decidiram ser homens, né, vão ter que se consultar onde? No consultório ginecológico. Só que há uma questão aqui. O parecer do STF, ele diz o seguinte, que há pessoas que têm dificuldade de obter consultas e tratamentos médicos compatíveis com a sua condição. Eles alegam que as declarações de nascidos vivos, que são os documentos expedidos pelos hospitais no momento em que a pessoa nasce, eles querem que não se identifique como mãe, nem como pai. Querem que seja removido a palavra pai e a palavra mãe do texto, do formulário, onde dá-se os dados, ou seja, que o médico vai informar os dados daquele ser que nasceu. Seja um bebê, uma menina, seja um menino, né? Aí aquela mulher que quer se chamada de homem, ela quer parir como mulher, mas quer se caracterizar como homem. E querem que a gente engula isso por goela abaixo. Até quando a gente vai ficar nessa? Se você optou por isso, você tomou essa decisão, você tem que arcar agora com as suas consequências. Não querer obrigar as pessoas a mudar, inverter os valores. Quem nasceu mulher vai ser mulher até o fim da vida. E quem nasceu homem vai ser homem até o final da vida. Não tenta inverter, porque não tem como inverter isso. Ah, mas eu cortei aqui o meu órgão genitor. Você não vai deixar de ser homem. Por mais que você se vista de homem, por mais que você tome hormônio para criar seios, você pode... eu me sinto mulher, eu me sinto homem. Você só se sente, mas você não é. Essa definição você jamais vai conseguir mudar na sua vida. Então deixa aqui o meu recado para o STF, que o STF está caminhando por um caminho que ele não deveria caminhar. Até porque o STF deveria julgar e não, de maneira nenhuma, está querendo legislar no lugar de quem deveria legislar, que é o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, que é composta por 513 deputados, e a Câmara, ou melhor, o Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Primeiro, tem que passar pelo Parlamento, né, pela Câmara dos Deputados, se a lei surgir de lá, e vice-versa. Onde se inicia na Câmara dos Deputados, termina no Senado. Se iniciar no Senado, tem que terminar na Câmara dos Deputados. É assim que funciona a nossa legislação, a nossa Carta Magna do país, que diz que os poderes são harmônicos entre si, mas eles têm as suas independências. Mas não cabe ao STF, de maneira nenhuma, criar leis. A função do STF é de julgar. Por isso que ele é um Supremo Tribunal Federal, ou seja, é uma casa, não uma casa de leis, uma casa de julgar atos mediante a lei. Tá bom? E fica aí o nosso recado para o STF.